Olá, sejam muito bem-vindos a mais essa análise. E ó, antes de a gente começar, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos componentes mais críticos e olha, talvez o mais subestimado de todos para o crescimento muscular: o sono. Pode se preparar para descobrir como ele é, na verdade, o pilar secreto da hipertrofia. Sabe aquela frustração? É algo que muita gente que treina pesado conhece bem. A dedicação na academia é total, a dieta está no ponto, mas o progresso simplesmente para. O corpo atinge aquele platô que, nossa, nenhuma série extra, nenhuma grama a mais de proteína parece conseguir quebrar. Mas e se a variável que está faltando nessa equação toda não estiver na academia? E se não for um exercício novo ou um suplemento da moda, mas sim algo que acontece enquanto a gente está, bom, totalmente inconsciente? É isso mesmo. A resposta pode estar escondida bem ali, no nosso próprio quarto. Certo, vamos fundo nisso agora. É hora de parar de pensar no sono como um simples desligar. Fisiologicamente falando, o sono é o processo de construção, ou seja, o processo anabólico mais potente e prolongado que o nosso corpo tem. Pensa nisso, é um período de reconstrução ativa, uma verdadeira obra, sabe? Meticulosamente orquestrada pela nossa biologia. O que a gente vê aqui é fascinante. Nosso corpo funciona em dois modos hormonais bem diferentes ao longo do dia. Durante as horas em que a gente está acordado, sob o efeito do cortisol, a gente está num estado de quebra, o catabolismo, mobilizando energia para tudo. Mas à noite a chave vira completamente. A gente entra num poderoso estado de construção, o anabolismo, que é dominado pelo hormônio do crescimento e pela testosterona, com foco total em reparar e crescer. E esse gráfico aqui, olha, ele ilustra essa mudança de forma brilhante. Dá uma olhada em como os níveis de cortisol, o hormônio catabólico, despencam durante a noite. Em contrapartida, os hormônios anabólicos, como o GH e a testosterona, disparam, criando o ambiente perfeito, ideal mesmo, para o crescimento muscular. E essa orquestra anabólica tem 4 instrumentos principais, digamos assim. Primeiro, o hormônio do crescimento, que atinge seu pico lá no sono profundo, dando start no reparo. Segundo, a testosterona, que sobe para promover a construção de novas proteínas. Terceiro, o cortisol, que é silenciado, pausando o processo de quebra. E, finalmente, tudo isso ativa a via mTOR, que é o verdadeiro maestro do crescimento muscular. Ok, agora vamos passar para as consequências de negligenciar esse processo todo. A tal dívida de sono não é um conceito abstrato, não. É um passivo fisiológico real, com custo mensurável e com juros altíssimos para quem busca hipertrofia. E aqui está o primeiro custo, bem direto. Apenas uma semana dormindo menos de 5 horas por noite. Uma semaninha só. Pode levar a uma queda de até 15% nos níveis de testosterona. Para ter uma ideia, isso é o equivalente a envelhecer de 10 a 15 anos em termos de produção hormonal. É chocante. E o impacto direto na construção muscular é ainda mais alarmante. Dormir menos de 6 horas por noite pode reduzir a síntese de proteínas musculares em até 20%. Em outras palavras, o corpo simplesmente perde uma parte bem significativa da sua capacidade de construir novos músculos. Essa tabela resume o desastre hormonal. Com o sono adequado, os hormônios de construção, tipo GH e testosterona, estão no auge, e o de quebra, o cortisol, está no mínimo. Com a restrição do sono, tudo se inverte. Os de construção caem e o de quebra fica cronicamente elevado, criando um ambiente super hostil ao crescimento. E para piorar, os hormônios da fome, a leptina e a grelina, ficam totalmente desregulados, aumentando o apetite e aquela vontade de comer coisas que não devia. E talvez o efeito mais perigoso de todos seja a chamada resistência anabólica. Pensa assim, é como se os músculos ficassem surdos. A gente treina, come direitinho, manda todos os sinais para eles crescerem, mas eles simplesmente não ouvem mais. Todo o esforço na academia e na cozinha se torna muito, mas muito menos eficaz. Chega de problema, né? Vamos para as soluções. A boa notícia é que a gente pode sim otimizar o nosso sono. E não é só sobre tentar dormir mais. É sobre implementar um protocolo sistemático, uma verdadeira engenharia do sono. E esse protocolo se baseia em 3 pilares que não são negociáveis. Primeiro, controlar a luz, se expor ao sol pela manhã e, muito importante, eliminar a luz azul de telas de 1 a 3 horas antes de dormir. A luz é o sinal mestre do nosso relógio biológico. Segundo, regular a temperatura. Em quarto fresco, ali por volta dos 18 graus Celsius, ajuda a iniciar o sono profundo.
E terceiro, e talvez o mais crucial, consistência. Deitar e acordar no mesmo horário todos os dias. Isso âncora o ritmo circadiano de um jeito incrível. E para otimizar ainda mais, o quarto precisa virar um verdadeiro santuário do sono. E o que isso quer dizer? Bom, escuridão total, como se fosse uma caverna, usando cortinas blackout. Silêncio absoluto, talvez com tampões de ouvido ou um aparelho de ruído branco. E, claro, conforto. Também é super importante criar um ritual de desaceleração, de 30 a 60 minutos antes de deitar, sabe? Ler um livro de papel, fazer uns alongamentos leves, qualquer coisa que sinalize para o corpo que é a hora de desligar. Beleza, com a base da higiene do sono bem estabelecida, a gente pode adicionar umas camadas de otimização. Isso vem através da nutrição e de alguns suplementos estratégicos para potencializar ainda mais o poder anabólico da noite. A ideia aqui é bem simples, na verdade. Em vez de deixar o corpo em jejum por 8 horas, o que pode acabar levando à quebra muscular, a gente pode fornecer para ele os tijolos, os aminoácidos, para que ele passe a noite toda construindo. E a ciência confirma isso, não é achismo. Este estudo de referência mostrou que 40 gramas de caseína, que é uma proteína de digestão lenta antes de dormir, não só aumentaram a síntese proteica em 22%, mas também garantiram que os aminoácidos fossem efetivamente usados para construir novo tecido muscular durante o sono. E quanto aos suplementos? Bom, aqui a gente precisa ser bem crítico. A melatonina é ótima para acertar o relógio biológico, como em casos de jet lag. O suco de ginja, ou tart cherry, é excelente para acelerar a recuperação muscular. Agora, o magnésio. A menos que exista uma deficiência comprovada, a evidência de que ele melhora o sono em pessoas saudáveis é bem fraca. Então, talvez seja melhor não gastar dinheiro à toa com ele. Então, a grande mudança de mentalidade é esta: o sono não é tempo perdido, não é uma pausa no progresso, é a fase mais importante de todas. É quando o verdadeiro trabalho de construção muscular finalmente acontece. Uma nota bem importante aqui: se mesmo com todas essas práticas, a fadiga persistir e a qualidade do sono continuar ruim, pode ser um sinal de um distúrbio mais sério, como a apneia do sono. Sintomas como ronco muito alto, pausas na respiração e sonolência excessiva durante o dia exigem sim uma avaliação médica profissional. E para terminar, fica esta pergunta. Esta noite, o corpo vai apenas descansar ou ele vai ser instruído a construir? A escolha de como preparar o corpo para essa fase anabólica incrível está em nossas mãos. A decisão de transformar descanso em reconstrução começa hoje. Muito obrigado por acompanhar. Se essa análise ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar com quem precisa. Até a próxima!